conhecimento sobre o Congresso e a política brasileira para mostrar aos nossos espectadores o seguinte. O presidente Bolsonaro acaba de consolidar as suas ligações políticas aí com o chamado Centrão. Eu queria saber o que é exatamente o Centrão, quem é que compõe esse conglomerado, e queria saber se o PTB, que o senhor preside, faz parte do Centrão. O PTB fez parte do Centrão na Constituinte. Nós criamos o Centrão na Assembleia Nacional Constituinte. Eu era o coordenador de plenário. Era o Centro Democrático. Mas a esquerda colocou logo o pejorativo, Centrão, né? O ão, projeção sonora de 300%, normalmente é para ofender. Então, Centrão, para dizer que era o pessoal fisiológico, teve até uma frase lapidar do Roberto Cardoso Alves, lembrando uma oração de São Francisco de Assis, que é dando que se recebe. Lembra disso, Augusto? Lembro. Você já tem cabelo grisalho. Pois é, isso aí eu lembro direitinho. Essa turma Isanines, a Maria tem Paula Novinha, Amanda, não passaram por isso. É dando que se recebe. É dando que se recebe. E aí ficou aquele estigma, o Centrão, ficou com a pecha, ficou com o carimbo, o rótulo, a etiqueta de fisiológico. E não foi um movimento ideológico. O primeiro, que nasceu no Brasil contra uma rebelião de esquerda, logo após a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Houve um nó górdio dado às lideranças cristãs conservadoras e de direita no Brasil, que foi a Comissão de Sistematização, cujo relator era o Mário Covas. E escreveu uma carta de Moscou. Não é uma carta de Moscou, a carta que saiu da Comissão de Sistematização e ia a plenário para voto, era uma carta de Moscou. Aí nós criamos o Centrão com a maioria de assinaturas, 2 deputados aí sem partido político. Você pegava a turma conservadora do MDB, a turma conservadora do PTB, todos os conservadores do PFL naquela época, e subscrevemos uma grande lista, que era a maioria da comissão da Assembleia Nacional Constituinte, e mudamos o relatório do senador Covas, do senador Mário Covas. Então nasceu aí o Centrão e ficou como se fosse uma coisa pejorativa, né? Uma coisa fisiológica, uma troca fisiológica, e não era. Uma das nossas maiores lutas àquela época é que a Constituição tem 100 ou 106 vezes a palavra direito e apenas 5 vezes a palavra dever. Eu sempre entendi na minha vida, fui educado assim, que a cada direito corresponde um dever e vice-versa. A cada dever corresponde um direito. Mas a Constituinte de 88, a cidadã, dita assim pelo nosso doutor Ulisses Guimarães, só havia direito. Uma carta extremamente burocrática, elitizada, que protegia a elite estatal brasileira em prejuízo do homem que produz, que gera emprego e que paga imposto. E nós modificamos. Chegaram ao absurdo àquela época de acabar com a propriedade privada. A propriedade era social, a sua casa não era sua, ela era do governo. A sua fazenda não era sua, ela era do governo. Você explorava socialmente. Até as profissões, como a profissão de médico, passou a ser concessão do serviço público. Era como se fosse o médico um motorista de táxi da medicina. Mas o Centrão conseguiu mudar isso? Jogamos isso no chão. O médico seria uma concessão. Como você tem a concessão para ter o teu táxi, a chapa do teu táxi. O médico... freio, né? Você lembra da luta, né? E nós mudamos isso. De lá para cá o Centrão mudou muito, porque o PTB saiu do Centrão? Não, nós saímos recentemente, a partir de 2018, em 21